Quinta-feira chegou, a você de casa, muito obrigada pela companhia e também pela audiência. Câmara Notícias já está no ar e você pode participar enviando mensagem para esse número que está aparecendo agora aí no seu vídeo. Hoje a gente te conta como foi a reunião ordinária de ontem à noite e mais. Cabeça depois das compras. Tem ainda os detalhes da reunião ordinária de número 30 e tem vereador que pede informações ao executivo sobre centro de saúde da cidade. O vereador Permínio Monteiro solicita informações sobre a possibilidade de reforma aqui no Centro de Saúde Parque da Figueira. Câmara realiza mais uma audiência pública. Instalação de parklet foi o tema da discussão. A ideia foi discutir, antes de formalizar e finalizar a alteração do decreto. Existe um decreto hoje que regulamenta a instalação e funcionamento do parklet. Foi percebido que há necessidade de alteração, aprimoramento do decreto. Você vai saber quais são as vagas de emprego disponíveis para Campinas. Ainda vamos falar sobre a síndrome mão-pé-boca. A cidade vive um surto e pais estão sem saber o que fazer. O Câmara Notícia começa agora. Está chegando o grande dia das promoções. A Black Friday já é amanhã e tem muita gente ansiosa para aproveitar os preços mais baixos, né? Mas é preciso, olha só, ter cuidado para não ficar no prejuízo. E para te ajudar, a gente vai ao vivo agora lá para o Procon de Campinas, onde está a Mariana Meira. Mari, muito boa tarde para você. Conta aqui para quem está assistindo o Câmara Notícia como que vai ser o trabalho do Procon, até para evitar que as pessoas caiam em golpe, deem orientação. Boa tarde. Todo mundo de olho, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando com a gente o jornal Câmara Notícia, que atira a primeira pedra quem não recebeu nesses últimos dias nenhum anúncio nas redes sociais ou mesmo nos sites de pesquisa da internet, alguma promoção, algum preço muito tentador, ou quem não passou na frente de alguma loja, em algum shopping, comércio central de Campinas, viu ali em cores bem brilhantes, cores vivas, é uma promoção e falou: opa, eu até estou precisando dessa TV, estou precisando de um celular, essa roupa está com preço bom, mas aqui a gente vai ter que dar aquele alerta, né, para não cair na famosa Black Fraude, né? Tem que ser a Black Friday, que acontece amanhã e tem que valer a pena. Por isso a gente trouxe aqui para conversar com a gente ao vivo o Éder Gomes. O Éder é coordenador de atendimento do Procon. Nós estamos em frente ao Poupa Tempo, aonde está a sede do Procon, aqui no Campinas Shopping. Éder, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara. Agradeço a oportunidade, até porque o consumidor tem que ficar atento, principalmente nesse dia da promoção. A orientação do Procon de Campinas é que o consumidor faça uma pesquisa prévia do preço do produto para que ele tenha uma noção do valor do mercado, se realmente no dia da promoção aquele desconto foi aplicado. Pois é, Éder, aquele famoso tudo pela metade do dobro realmente acontece? Sim, a gente recebe reclamações de consumidores. O ano passado, por exemplo, nós fizemos um monitoramento e o Procon de Campinas recebeu 41 reclamações relacionadas à Black Friday. E uma das reclamações realmente é esta informação. O fornecedor, ele aumenta o preço do produto dias antes da promoção e no dia da campanha promocional ele alega um suposto desconto. E aí o consumidor não percebe, ele só está vendo o preço chamativo ali. Isso, a pesquisa é importante, Mariana, porque o consumidor consegue ter uma noção do valor do produto. Por isso que o Procon recomenda que ele faça a pesquisa. Se a compra for realizada através da internet, que ele faça o print do site, guarde o pedido para comprovar o valor do produto antes da promoção. Éder, no caso de compras de roupa, aquela pessoa precisa, né, dar uma renovada no guarda-roupa, ela vai numa loja, tem uma liquidação, tem que prestar atenção se as peças estão com algum tipo de defeito? Sim, quando o consumidor ele vai até a loja física, não existe o direito de arrependimento. A troca ela é uma liberalidade. Numa situação que o produto apresenta algum problema de qualidade, o consumidor terá 90 dias de garantia, mas a troca imediata na loja é uma liberalidade, é uma negociação entre o consumidor e o lojista. Por isso, antes de realizar a compra em loja física, o ideal é que o consumidor verifique qual é a política de troca.
Você comentava aqui com a gente, né, Éder, que o Procon recebe sempre algumas reclamações todo ano, né? Você disse que o ano passado foram 41, né? Isso mesmo. A maioria acaba sendo por compra na internet? Sim, nós recebemos, no caso da Black Friday, a gente recebeu cerca de 40 reclamações e a principal queixa foi o descumprimento do prazo de entrega. Daquele consumidor que comprou pela internet, o fornecedor prometeu um determinado prazo e não conseguiu cumprir. E além disso, tem outro problema, né? A gente nunca sabe se aquele site existe, se aquela loja existe, principalmente quando é de outro estado, se aquele boleto é verdadeiro, isso também é um perigo? Com a pandemia, a gente percebeu que aumentou o número de reclamações do comércio eletrônico, mas sempre vale a dica para que o consumidor analise o site, evite clicar em links desconhecidos. Muitas vezes ele está navegando nas redes sociais, desconfiar daquele preço muito vantajoso, ele acaba clicando sem saber a procedência do link e na verdade é um site falso. O ideal é que o consumidor digite na barra de endereços o endereço da empresa, que ele observe se o computador dele vai identificar que ele está num ambiente seguro, se vai aparecer aquele cadeado de segurança e confirmar se a empresa fornece o número do CNPJ, o endereço físico e o telefone de contato, que são informações obrigatórias de acordo com o decreto do comércio eletrônico. E todas essas recomendações estão em um manual que o Procon Campinas publicou especialmente para ninguém cair em cilada. É isso mesmo, Éder? Onde está disponível isso? No nosso site, o consumidor consegue acessar esse informativo e nós temos também uma ferramenta importante que é o Procon Digital. O consumidor ele consegue formalizar a reclamação sem sair de casa. No nosso site ele registra a denúncia, ele formaliza a reclamação e todo acompanhamento é feito online. Então, para quem ainda não entrou em cilada, entre hoje e amanhã, dá tempo de evitar confusão. Sim, sim. Sempre importante o consumidor não comprar nada por impulso, anotar aquele produto que realmente ele tem a pretensão de comprar, fazer a pesquisa prévia para que ele não se arrependa posteriormente. Éder, obrigada pela sua entrevista, um bom trabalho aí para vocês, que acho que vai ser intenso de hoje para amanhã, né? Muito obrigado, eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Então, eu já imprimi o meu manual, né? A gente falou que é um informativo, é um manual que se encontra no site do Procon Campinas, que é procon.campinas.sp.gov.br. Aqui existe uma lista completa de recomendações, o que observar antes da compra e também o que fazer após a compra, que é um pós que também costuma gerar bastante preocupação. E aí, Vivi, aquelas duas dicas finais que a gente sempre dá. Primeiro, tomar muito cuidado para não se empolgar demais nesses anúncios, né? De repente a pessoa está ali passando, hoje em dia, pelos sites de busca que estão ouvindo tudo que a gente está falando, vem aquele anúncio exatamente no momento em que a gente falava sobre um produto que precisava, mas antes tem que pesquisar para saber se aquele produto existe, se aquela loja existe, se aquele boleto procede e se aquele preço realmente está valendo a pena. E a segunda dica, botar a mão no bolso para ver, para avaliar, né, se o orçamento realmente comporta aquela compra. A gente está entrando agora no mês de dezembro, muita gente vai receber o 13º, isso não significa que a gente pode sair gastando por aí, porque o dinheiro está cada vez mais curto, né, Vivi? Com certeza, viu, Mariana? Ótimas dicas aí que você deu para mim, que também estou já pesquisando, porque quero aproveitar o dia e com certeza para quem está assistindo a gente de casa. Muito obrigada pela sua participação e olha só, para você que quer fazer compras, o comércio da região central aqui de Campinas vai funcionar amanhã até às 8 horas da noite. Dá para aproveitar bem aí para fazer suas compras. E além de comprar, vai ter também a chegada do Papai Noel. Vai ser inaugurada toda a decoração dessa região. Papai Noel vai chegar e vai ter até neve artificial. Tudo isso vai ser lá na Praça Rui Barbosa, bem atrás da Catedral. Tá aí uma boa oportunidade de passeio de compras com muito cuidado para não cair em golpe, como disse a Mariana. E a gente sai dessas notícias de Black Friday para falar também sobre o que está acontecendo aqui na nossa metrópole. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Viviane. A gente começa falando da Covid-19, porque de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos 22.043.112 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. São 12.930 novos casos nas últimas 24 horas. O país soma 613.339 óbitos, com registro de 273 nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo,
4.433.915 casos da doença, com 153.639 óbitos. E diante desses números, Viviane, a gente teve aí ontem a coletiva do governador com uma decisão que pode ou não mudar muita coisa aqui no nosso estado. Olha só, de acordo com essa medida, a gente tem a partir do dia 11 de dezembro a liberação para o uso obrigatório de máscaras. A decisão está amparada em orientação do Comitê Científico do Estado em dados positivos de avanço da vacinação e do cenário epidemiológico. O uso das máscaras continua obrigatório em ambientes fechados e no transporte público. Ao chegar, neste momento, a 75% da população totalmente imunizada, o governo do Estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o Estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre. No entanto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório nas áreas internas e para as estações e as centrais de transporte público no estado de São Paulo. Nas áreas de transporte público, inclusive nas estações, mesmo que a céu aberto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório. Obviamente, em trens, ônibus e serviços de transporte coletivo, a obrigatoriedade permanece. E para aumentar a cobertura vacinal, o governo de São Paulo vai promover uma ação de reforço para intensificar a aplicação da segunda dose e da dose adicional da vacina contra a Covid-19 na população faltosa. A iniciativa vai ocorrer entre os dias 1º e 10 de dezembro nos 645 municípios paulistas. Se você tem filhos ou netos nesta faixa de 12 até 35 anos, até 30 anos, por favor, que não tenham tomado a segunda dose, convide, leve, estimule para que o seu filho, o seu neto, o seu irmão, sua irmã, tome a segunda dose. É muito importante completar o processo vacinal. Então, do dia 1º ao dia 10, a gente vai fazer, junto aos 645 municípios, um movimento, uma intensificação, uma mobilização para que as pessoas tenham as unidades básicas de saúde abertas e possam retomar e fazer a sua vacinação. Por que isso é muito importante? Do dia 1 ao dia 10, nós temos datas muito significativas. Nós temos Natal, temos Réveillon, nós já passamos por períodos extremamente difíceis. Então, se nós temos a possibilidade de fazer a vacinação e 14 dias após estar completamente imunizado, eu posso ir para o Natal com a minha família, coisa que não aconteceu o ano passado. Estávamos todos distantes, talvez online ou não, mas nós podemos ter essa possibilidade. Então, é muito importante que as pessoas não deixem de tomar a vacina. Olha aí, de acordo com o governo estadual, 4,3 milhões de pessoas ainda precisam tomar a segunda dose do imunizante. No total, são 201 mil idosos acima de 60 anos que devem procurar as unidades básicas de saúde para completar o esquema vacinal. Entre as pessoas que têm entre 50 e 59 anos, são 267 mil. As que têm entre 40 e 49, 438 mil faltosos. Entre 30 e 39 anos, 707 mil pessoas. Na faixa etária, entre 20 e 29 anos, 1,4 milhão de pessoas ainda precisam tomar a segunda dose no estado de São Paulo. E entre os adolescentes de 12 a 19 anos, o número chega a 1,3 milhão de faltosos. E Vivi, diante de todos esses números, para a gente entender o que essa medida significa na prática, se é positivo ou não, se é o momento, a gente vai agora fazer algo diferente aqui no Notícias da Metrópole. A gente vai conversar com um especialista através de uma plataforma digital, que é o doutor André Ribas, que é infectologista, membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, justamente para tratar desse tema. Seja bem-vindo, doutor André, uma boa tarde. Boa tarde a você
e também boa tarde aos telespectadores. Só uma correção, eu sou epidemiologista, não sou infectologista. Tá certo, então, epidemiologista, doutor André Ribas. Doutor, essa decisão, como vocês, então, analisam essa decisão? Ela é prematura ou é o mesmo momento para a liberação? Olha, é importante dizer que nós temos aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas um grupo onde a gente discute muito as ações que estão sendo adotadas. E nós, algumas vezes, somos críticos, é importante se dizer que nem sempre a gente concorda. No entanto, no momento atual, nós acreditamos que realmente seja uma medida que já está no momento das pessoas deixarem de usar realmente as máscaras quando estiverem em áreas públicas abertas. É importante que se diga, porque é bastante diferente a transmissão em áreas abertas do que em áreas fechadas. Acreditamos que em transporte público, em situações de, por exemplo, shoppings, né, que agora, com a questão que foi comentada, inclusive, da Black Friday e também das compras de Natal, eu acho que o uso em shopping centers fechados, lojas, etc., eu acho que é importante se manter o uso, porque a transmissão é bem maior nesses locais. Mas considerando áreas públicas, a considerar também a taxa de transmissão atual e o nível de imunidade coletiva que a gente já tem pela vacina, já é seguro andar, pelo menos em áreas abertas, sem a máscara. E André, eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que a máscara também evitou outras doenças além da Covid. Vai liberar em ambiente aberto, mas se a pessoa de repente está com sintomas gripais ou de qualquer outra doença, com tosse, enfim, o que você indica? É melhor que ela continue usando máscara mesmo em local que já foi liberada? Veja, a recomendação de as pessoas que tiverem com quadros gripais de ficar em casa, não é nem de saírem, tá? Então, é importante a gente deixar claro que essa recomendação da retirada de máscara é para as pessoas assintomáticas em espaços públicos. Uma outra questão que eu acho que é importante frisar é que a não obrigatoriedade é diferente da proibição. Então, eu acredito, por exemplo, que os maiores de 65 anos, principalmente, ou aqueles portadores de doenças crônicas, ainda devam utilizar as máscaras de proteção, mesmo em locais públicos abertos, se tiver uma presença de grande número de pessoas. Por exemplo, aqui em Campinas, no caso da Lagoa do Taquaral. É um lugar aberto, mas é um lugar com muita frequência humana. Então, nessa situação, eu acho que os idosos e aqueles com doenças crônicas, que são mais vulneráveis a infecções graves, gestantes, por exemplo, eu acho que deveriam permanecer com o uso das máscaras, mesmo que não seja obrigatório. Agora, doutor, como epidemiologista, eu vou colocar uma situação. A gente tem estádios de futebol e até o Taquaral mesmo, como o senhor acaba de mencionar, por exemplo, eventos na concha acústica. Local aberto, mas que para determinados eventos tem uma certa aglomeração, até por conta de que a gente tem aí cada vez mais a ampliação da capacidade desses locais. Nesses casos, ainda é recomendado o uso de máscaras, apesar de a partir do dia 11 não ser mais obrigatório? Eu acho que o mesmo raciocínio é válido, né? Eu acho que ali na concha acústica a ventilação não é perfeita, porque tem aquela mata em volta, tá certo? E alguns estádios de futebol tem áreas que são cobertas, né? Então a ventilação não é a mesma. Então, para essas áreas, talvez seja interessante continuar usando máscara. E para as áreas, mesmo que forem, por exemplo, a área da Lagoa do Taquaral, enfim, qualquer rua, né, aberta, mas com grande frequência humana, 13 de maio, enfim, eu acho que os idosos, os portadores de doenças crônicas e as gestantes, que são muito vulneráveis também a formas graves, deveriam permanecer utilizando as máscaras. Então, assim, eu acho que de maneira geral a gente tem que ter bom senso, cuidado,
ainda não está controlada a doença. A gente está vendo que na Europa está tendo uma ressurgência da doença. Então, acho que cada passo tem que ser dado de maneira bastante segura. O senhor acaba de mencionar, inclusive, a Europa, a gente está falando de um novo surto, e, inclusive, cientistas alertam para uma variante descoberta lá em Botsuana, na África do Sul, né, com um número extremamente alto de mutações, o que pode levar a novas ondas da Covid-19. O que esses dois casos, né, pode sinalizar para a gente aqui no Brasil? Olha, a onda europeia, ela não está associada a nenhuma nova linhagem. Ela, na verdade, está associada, provavelmente, à chegada do inverno, que facilita a transmissão em razão de uma série de fatores que, para outras doenças respiratórias, é muito importante. Mas, uma outra coisa que contribuiu também na Europa foram a rápida mudança no comportamento para a liberação das medidas de contenção de maneira simultânea, com uma baixa cobertura vacinal em algumas localidades. A gente tem que entender que, mesmo na Alemanha, a cobertura vacinal não está tão baixa. Está muito parecida com a do Brasil, né? E mesmo assim eles estão enfrentando uma situação bastante complicada. Então, acho que a gente tem que tomar as medidas, mas acho que não é precoce essa liberação em áreas abertas, mas as pessoas que têm, né, doenças crônicas, etc., devem manter a prevenção, e o cuidado em ambientes fechados continua o mesmo, não está modificado, porque o risco de transmissão é bastante diferente. O senhor falou na questão de risco, inclusive nós assistimos agora há pouco o anúncio do governo do estado falando sobre uma campanha justamente para tentar envolver os faltosos aí, que no estado de São Paulo somam mais de 4 milhões de pessoas das faixas etárias. Pensando justamente nas festas de fim de ano, inclusive há uma discussão, o estado já liberou o carnaval e há toda uma discussão, inclusive, em relação a esses eventos. Alguns municípios já decidiram que não vão realizar o carnaval nessas cidades. Como que vocês, como especialistas, analisam essa movimentação para essas festas que geralmente geram aglomerações? Olha, vamos entender que, primeiro, né? O Natal é uma festa bastante menor, né, do que o Carnaval. E geralmente são dentro do núcleo familiar, mais um núcleo familiar ampliado. Então, acho que, primeiro, é importante que as pessoas se preparem para esse Natal, para encontrar, geralmente, a família, os avós, parentes, queridos, etc. Então, que todos estejam completamente vacinados de maneira adequada, né? Eu acho que vai ser o primeiro Natal que a gente vai poder abraçar os familiares, acho que sem culpa, tá? Acho que a gente pode fazer isso. Quanto ao Carnaval, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu entendo que o Carnaval, primeiro, está muito longe, né? São 2 meses, a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento da pandemia. E o outro, que o nível de contato do Carnaval é bastante maior do que, por exemplo, num estádio de futebol. As pessoas estão muito mais próximas, um número muito maior de pessoas estão se tocando o tempo todo, estão gritando, falando alto o tempo todo, estão eliminando perdigotos. Eu não sei, eu acho que a questão da... Desculpa. Eu acho que a questão da liberação do Carnaval devesse ser vista com muito mais cuidado, e não sei se é a melhor decisão essa que foi tomada de liberação geral para o Carnaval, principalmente porque é uma data que as pessoas têm que se planejar, as escolas de samba têm que se planejar, né? O Carnaval de rua, aquela coisa do contato bastante próximo entre as pessoas, é uma festa que, embora seja muito querida pelas pessoas, não tem o mesmo significado do Natal, né? Que eu acho que tem um valor simbólico de outra natureza, né? E mesmo o Réveillon também é uma celebração que eu acho que tem uma outra natureza do Carnaval. Não sou
não ratifico a volta ao carnaval. Isso é uma opinião pessoal, não discutimos isso com detalhe na sociedade, e eu não estou falando aqui em nome da sociedade nesse aspecto. E André, então, para a gente encerrar a sua participação aqui, liberação de máscara a partir do dia 11, qual a sua orientação geral para quem está assistindo a gente nesse momento? É isso, eu acho que em espaços abertos é tranquilo, eu acho que realmente a gente tem que ir devagar, mas eu acho que temos essa segurança. Mas quem tem doença crônica e quem tem a idade mais avançada ainda e gestante, né, deva ter um pouco mais de cuidado e manter o uso de máscara. Mesmo agora, que tiver tomado as 3 doses, inclusive o reforço? Ah, sim. Principalmente porque a gente não sabe como que vai ser o comportamento, né? Eu acho que é uma questão de prudência, nesse momento, pelo menos. Eu acho que nessa pandemia, eu acho que é sempre melhor a gente errar um pouquinho mais por excesso do que por desleixo, viu? Porque a gente tem que ser surpreendido, né? Essa situação da Europa, por exemplo, não dá para se afirmar até que ponto que foi mudança, que foi só o clima, até que ponto que foi só a mudança de postura, né? O quanto cada aspecto contribuiu. Então, eu acho que é prudente a gente permanecer nesses grupos, principalmente, um pouco mais protegido por um tempo maior, até a gente ver como é que vai ser o comportamento da doença depois da liberação. Então, doutor André, a gente agradece a participação, uma boa tarde, e a gente vai seguir aqui com o nosso jornal e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar com vocês, eu agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição, né? Eu desejo a vocês um ótimo Natal e um bom Réveillon aí, tudo de melhor para vocês. Para você também, doutor. E falando em vacinação, a gente vai falar do Campinas Vacina Mais Campinas. A gente tem vários locais até o dia 28 de novembro, que agora as pessoas podem se dirigir a esses locais sem agendamento. Lembrando que o agendamento lá no vacina.campinas.sp.gov.br continua. Mas, independente disso, a Prefeitura tem tomado algumas ações justamente para que ela possa aí dar oportunidade para que mais gente se vacine. Então, a gente vai agora falar dos locais onde está acontecendo essa vacinação. Olha, a gente tem o Centro de Saúde em Barão Geraldo, que inclusive vai abrir no sábado, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Você que mora ou você que transita aí no sábado no distrito de Barão Geraldo, pode entrar. Vamos entrar lá no site para ver qual é o caminho de achar. Olha, a gente tem o site vacina.campinas.sp.gov.br, no caso do agendamento, caso a pessoa queira agendar. E aí tem todas as instruções. No Campinas Vacina Mais, do lado direito você acessa e você já clica e aparece uma tabela com todos os locais disponíveis. Olha, já apareceu aqui no nosso vídeo. Então, como eu estava falando, no Centro de Saúde Barão Geraldo, sábado tem ação das 8 da manhã às 5 da tarde. A gente já disse aqui, mas reforça. Olha, lá no Centro de Saúde Pedro de Aquino, que é conhecido como Centro de Saúde do Balão do Laranja, a gente tem ação até sexta-feira. Lá começa às 1 da tarde e vai até às 5 horas. No Centro de Saúde Village, que também fica no distrito de Barão, a gente tem a ação no sábado, das 8 da manhã a 1 hora da tarde. No Parque Dom Pedro Shopping, agora, antes, semana passada, estava liberado apenas para os funcionários. Agora é para todo mundo. Então, amanhã e sábado, sexta e sábado, da 1 da tarde até as 9 da noite. No domingo, do meio-dia às 8 da noite, no Shopping Guatemi Campinas, a gente tem sexta e sábado, da 1 da tarde às 9 da noite. No Shopping Parque das Bandeiras, a gente tem até sexta-feira, das 3 às 7 horas da noite. E no sábado tem ação também, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. E ainda ali na John Boy Dunlop, no Jardim Aurélia, no Supermercado Enxuto, a ação é no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou seja, muitas opções, Viviane, para quem quer colocar a carteirinha de vacinação em relação à Covid-19 em dia.
Perdeu a segunda dose, perdeu o agendamento, não consegue reagendar? Vá até um desses locais que a gente acaba de mostrar aqui e faça então essa atualização. É muito importante para que você possa, como o doutor André acabou de dizer, curtir aí a sua festa de Natal, perto da sua família, dos seus avós, tios, todo mundo imunizado, garantindo a segurança da maioria e tendo um fim de ano aí muito mais seguro, confortável, né? Que as pessoas possam ser diferentes do ano passado, em que todo mundo, a maior parte, estava um longe do outro. Agora a gente pode estar junto, né? Basta se vacinar. Mina, essas foram as notícias da Metrópole. Eu te espero daqui a pouquinho para contar como que foi a reunião ordinária de ontem à noite. Já eu volto, então. E da Metrópole, a gente vai agora saber quais são as vagas de emprego disponíveis para Campinas. Campinas tem vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, analista administrativo, analista contábil, analista fiscal, armador de ferragens na construção civil, assistente de serviço de contabilidade, atendente de lanchonete, auxiliar de marceneiro, auxiliar de pessoal, carpinteiro de obras, consultor de vendas, costureira de máquinas industriais, eletricista de instalações de veículos automotores, empregado doméstico, encanador, estoquista, fiscal de prevenção de perdas, funileiro de veículos, lubrificador de automóveis, monitor de alunos, montador de estruturas de aeronaves, motorista carreteiro, motorista de furgão, promotor de vendas, tapeceiro de aviões, técnico em impressora, torneiro mecânico e vendedor interno. Detalhes como exigências e salário de cada vaga o interessado encontra em www.cepat.campinas.sp.gov.br. E a gente dá uma pausa aqui no Câmara Notícia, mas não saia daí, é coisa rápida. O vereador Hermínio Monteiro pede informações sobre as obras do Centro de Saúde do Parque Figueira. A audiência pública tem como tema a implantação de parklet na cidade. E hoje é dia do quadro Saúde Agora, que vai abordar a síndrome mão-pé-boca, que tem provocado medo em muitos pais. É em instantes. Hora de saber como fica o tempo para esta sexta-feira. A temperatura até que cai, viu? Mas é pouca coisa e pode ocorrer pancadas de chuva. Confira aí. A sexta-feira será de nebulosidade e a temperatura máxima chega a 28 graus, segundo o CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. A chuva deve aparecer em alguns momentos do dia, fazendo a umidade subir para 73%. A Mina já está de volta aqui no estúdio do Câmara Notícia para falar para a gente sobre as notícias do Legislativo. Ontem teve reunião ordinária e o que está todo mundo se perguntando é o que aconteceu com o vereador Carlinhos Camelô. Foi um susto durante o pequeno expediente da 30ª reunião ordinária. O vereador Carlinhos Camelô passou mal enquanto falava na tribuna. Nesse período, o parlamentar foi imediatamente socorrido por seus pares e também pelos bombeiros da casa e examinado pelo vereador Paulo Haddad, que é médico, e posteriormente encaminhado ao hospital. Haddad falou sobre o ocorrido. Carlinhos Camelô, ele teve um quadro de uma dor abdominal intensa. Ele estava na tribuna, como você bem disse, para a população que nos assiste. Ele sentou, nós pegamos o vereador, levamos para uma antessala com uma maca, eu o examinei, uma dor abdominal, a palpação, enfim. Provavelmente um quadro de gastrite, um quadro de intenso, uma gastrite aguda, e
Provavelmente a gente até descartou uma possível apendicite pela história clínica dele, pelo desenrolar, né, do quadro que ele estava apresentando, até porque ele já havia relatado de ter tido quadros anteriores, uma hérnia de hiato, enfim. Foi conduzido ao Hospital Renascença para que se fizesse, né, um diagnóstico mais preciso, provavelmente um exame, um ultrassom ou um outro exame de imagem, uma medicação adequada para que ele pudesse ter aí um conforto na sua dor abdominal, enfim, para que ele pudesse ser atendido a contento. Então, parabenizar os funcionários da Câmara, o Corpo de Bombeiro que pôde nos ajudar na condução da atenção ao nosso querido amigo vereador Carlinhos Camelô. E ontem à noite mesmo, o vereador já teve alta hospitalar e hoje pela manhã enviou à nossa redação uma mensagem. Vamos conferir. Olá, meus amigos. Estou passando aqui para avisar todos que me ligaram, que estiveram aí preocupados no acontecimento de ontem. Não consegui responder a todos, me desculpe. Estou passando aqui para agradecer você que deixou sua mensagem, você que esteve preocupado com a gente, quantas ligações eu tive ontem. Felizmente ontem não consegui responder todas. Então estou passando aqui para agradecer, mensagem de carinho, mensagem de força. Estou bem, hoje estou em casa, sou de repouso, vou continuar com meus exames. Agradeço, de verdade, a cada um de vocês aí que tiveram aí preocupações comigo. Valeu, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. E a gente espera também que o vereador esteja cada vez melhor e volte aqui aos trabalhos legislativos. E falando em trabalho legislativo, teve também votação da pauta, né? 11 projetos estavam em discussão. Qual que você começa contando pra gente? A gente vai falar de projeto de autoria do vereador Jorge Schneider, que foi aprovado em primeira discussão. A matéria trata da obrigatoriedade da divulgação do serviço Disque Direitos Humanos, o Disque 100, para denúncias de violência contra crianças e adolescentes e do número do telefone do Conselho Tutelar de Campinas em diversos estabelecimentos, como bares, restaurantes, condomínios, escolas, casas lotéricas e farmácias, por meio de cartazes afixados em local visível. O parlamentar falou da importância dessa ampla divulgação. É um grande mal que aflorou na nossa comunidade, no nosso meio, essa agressão, o fato de tirar os direitos de uma criança, do adolescente, através de agressões, de falta de respeito. Então nós temos alguns mecanismos que regulam, que é o Disque Cidadão, que é o 100, e temos também os conselhos tutelares. Mas pouca gente sabe que existe e qual é o telefone para se procurar. Então eu sugiro, através dessa lei, para que se torne obrigação de que sejam colocados esses cartazes nos ônibus, nas unidades públicas, da prefeitura, em todas as unidades, nas escolas, para que a população possa entender que é um direito da criança o respeito e o bom trato. Um outro projeto aprovado em primeira discussão é de autoria do vereador Juscelino da Barbarense, que determina a instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento em Campinas. O número de aparelhos deverá variar de acordo com a estrutura e o número de servidores de cada unidade, mas todas deverão contar com pelo menos uma câmera com capacidade de captação de áudio e vídeo. A gente que atende tanto o usuário quanto os funcionários do centro de saúde, pensando na segurança de ambos, tendo em vista o que já aconteceu algumas vezes em Campinas, inclusive há pouco tempo, uma agressão a funcionária. Então, pensando na segurança de ambos e na transparência, eu propus essa proposta de pôr essas câmeras no centro de saúde, fica assim, quando o atendente dizer que alguém maltratou ele, vai estar registrado. E quando também o usuário dizer que o atendente dizer que foi maltratado, também será registrado. Então, eu já tive o cuidado, já conversei com o nosso secretário de saúde um tempo antes de pôr o projeto na Câmara, ele também achou uma boa ideia, eu acho que vem para ajudar a todos. Então, o intuito, na verdade, é transmitir segurança para todos.
Também em primeira discussão foi aprovado o projeto da vereadora Paola Miguel, que cria o programa Transcidadania. Ele visa promover direitos humanos, cidadania e o atendimento qualificado e humanizado de pessoas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. O programa prevê oferta de serviços que busquem a emancipação financeira e o melhor atendimento a este público por servidores da rede municipal, além da formação cidadã em direitos humanos para o exercício da cidadania, da participação popular e do controle social. É baseado num programa na cidade de São Paulo, que foi instituído na Prefeitura Haddad, que era um programa de aumentar a escolaridade, principalmente da população T, trans e travestis. Então a ideia, quando a gente traz esse PL, é justamente fazer exatamente isso, criação de um fundo para que a gente consiga aumentar a escolaridade da população T e também dar um sustento que seja diferente da prática que é a mais comum, que é a prostituição. Quando a gente fala da população T, ela é uma população que ela é expulsa das escolas, como a gente diz, justamente por não ser aceita, toda a questão de bullying muito cedo. Então, muitos não conseguem concluir o ensino fundamental, quem dirá o ensino médio. Então, quando a gente cria um programa como esse, justamente para resgatar essa pessoa, a gente valorizar toda essa formação e também buscar em reinseri-la no mercado de trabalho. E o resultado completo da votação desta quarta-feira você confere no site www.campinas.sp.leg.br. Mina, a gente falou aí de projetos aprovados em primeira discussão, mas também ontem teve votação de moção aqui na casa. Porque além dos projetos, os parlamentares também analisam as moções que são propostas aqui no Legislativo. Uma delas, de autoria dos vereadores Carlinhos Camelô, Cecílio Santos, Guida Calisto, Gustavo Peta, Luiz Rossini, Paola Miguel, Paulo Búfalo, Paulo Haddad, Permínio Monteiro e do presidente Zé Carlos, apela ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que reveja a decisão da 37ª Turma de Direito Privado, que negou os recursos contra a reintegração de posse e pela garantia de permanência das famílias que vivem no acampamento Marielle Vive, em Valinhos, aqui do lado de Campinas. O vereador Paulo Búfalo falou sobre essa decisão. É importante, inclusive, que as pessoas saibam que a moção é um instrumento do Legislativo para apelar a outros entes da federação, que não a prefeitura, sobre determinados temas do campo da política. Nesse caso, o acampamento Marielle Vive é um grupo de famílias, no início era quase 1.000 famílias, hoje estão em torno de 700, 600 famílias, flutuante um pouco, que há 4 anos ocuparam uma área que estava abandonada e improdutiva há décadas na cidade de Valinhos, ali na estrada do Jequitibás. E recentemente houve um pedido de reintegração de posse de empresas proprietárias que abandonaram a área como estava na origem, mas reivindicaram essa área na justiça e havia recursos impedindo essa reintegração. Na terça-feira, houve o julgamento desses recursos e uma turma do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento. Por isso, a nossa moção da Câmara de Campinas apela ao Tribunal de Justiça, ao Pleno do Tribunal, para que reveja essa decisão. E além desta moção, a Câmara aprovou também uma outra de autoria da vereadora Paola Miguel sobre o mesmo tema. Esta protesta contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de manter a reintegração de posse das famílias do acampamento Marielle Vive aqui em Valinhos. E, Mina, a gente está falando de moção. No primeiro bloco, a gente entrevistou o André Ribas, falando aí da liberação do uso de máscaras. E também a gente abordou o carnaval, né? São Paulo ainda não se manifestou se vai ter carnaval ou não, mas algumas cidades do estado já cancelaram o evento. E tem vereadora aqui da cidade de Campinas que protocolou moção pedindo carnaval
ou não aqui na cidade? A gente já teve, inclusive, várias movimentações aqui, são indicações de parlamentares, já mostramos aqui no Notícias do Legislativo, pedindo para que Campinas, por exemplo, não tenha carnaval. E dessa vez, a vereadora Débora Palermo, ela protocolou uma moção que justamente ela protesta ao excelentíssimo governador de São Paulo em razão da manutenção do Carnaval 2022 no estado todo, ou seja, o estado já liberou. O documento que representa a opinião da Câmara de Campinas será encaminhado para o gabinete do vereador do estado, para a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a Secretaria do Estado da Saúde, para a Secretaria do Estado da Cultura e também para o Ministério Público do Estado de São Paulo. A vereadora justifica o protesto. Nada justifica manter o carnaval em 2022 diante de tudo que a gente tem vivido e visto, né? Não é porque os números diminuíram que a gente vai agora relaxar dessa forma, e principalmente porque as cidades aqui no entorno de Campinas estão cancelando. Se só Campinas tivesse carnaval, imagina todo mundo vindo para Campinas, né? E mesmo que fosse só Campinas, não justifica. A vacina ela tem sido assim uma forma muito de garantir não agravamento, mas ela não impede da doença se passar de um para o outro, né? Então, eu acho que a gente está lidando com vidas, nós estamos nos esforçando para que esses números caiam, não justifica manter um carnaval de forma alguma. Eu acho que é uma falta de responsabilidade, de empatia e também de respeito para quem perdeu a vida. Vou comemorar o quê? Né? Eu acho que é hora de todo mundo ter uma reflexão e respeitar também as pessoas que estão no luto, perderam seus entes queridos, familiares, amigos. Não é hora de fazer festa. E Mirna, além de projeto, moção, indicação, requerimento, a TV Câmara também foi pauta ontem na reunião ordinária, né? Foi sim, até porque deixa aqui os parabéns a você que capitaneou essa reportagem, gente, porque a TV Câmara Campinas foi selecionada como uma das finalistas da 6ª edição do Prêmio CROSP de Jornalismo, realizado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que tem como objetivo reconhecer o trabalho de profissionais da imprensa, premiando os melhores conteúdos com o tema da saúde bucal. A TV Câmara Campinas concorre ao prêmio na categoria Telejornalismo, com a reportagem A Importância da Saúde Bucal, como eu já disse, capitaneado pela Viviane. A gente tem a produção de Débora Martins. E sobre este reconhecimento, alguns vereadores usaram ontem a tribuna para falar sobre a importância desse momento. Gente, eu gostaria de parabenizar a nossa querida TV Câmara, porque teve aí a qualidade do seu trabalho reconhecido. A TV Câmara Campinas é finalista do prêmio CROSP CRO São Paulo. É o 6º prêmio CRO de jornalismo. A matéria que foi veiculada, que está concorrendo à categoria de telejornalismo, é a reportagem sobre a importância da saúde bucal, e foi apresentado, capitaneada pela nossa coordenadora de jornalismo, a Viviane Novaes. Então, parabenizar a Viviane. Na figura do DJ, que é diretor de jornalismo do canal Legislativo, parabenizar todos os funcionários da TV Câmara. Eu quero parabenizar a todos os funcionários da TV Câmara, a TV Câmara, a Viviane por esse prêmio. É um reconhecimento do trabalho sério que essa casa tem feito, a todos os vereadores, a todos os funcionários. Isso é de grande importância para a nossa Câmara Municipal. E realmente eles fazem um excelente trabalho, com brilhantismo, com eficiência, e que nos dão, né, toda a visibilidade. Eles realmente têm que ser parabenizados, porque eu tiro o chapéu pelo jornalismo que vocês fazem, pela estrutura que vocês nos dão. Realmente a nossa casa é diferenciada por ter uma TV Câmara como essa.
A gente lembra que, inclusive, a TV Câmara Campinas já ganhou um prêmio de jornalismo, o prêmio FEAC, que é aqui da cidade de Campinas, justamente com uma reportagem sua, né, Viviane? E, assim, sempre produzindo conteúdos de interesse da população, trazendo informação, trazendo aí toda essa questão importante de cidadania e, no caso, aí com o tema da saúde bucal. Com certeza. E a gente lembra você de casa que, se quiser rever essa reportagem, é só entrar lá no nosso YouTube. Ela está lá disponível na íntegra. A gente lembra que foi um trabalho em equipe. Eu fiz a reportagem, a Débora Martins fez toda a produção, foi atrás dos personagens. O Cristiano Ribas, que filmou com muito carinho cada imagem, cada detalhe. E depois todo o material foi para as mãos da Amanda Galvão, que caprichou, fez todo aquele trabalho com edição de imagem, colocou trilha, tratou tudo com muito carinho. O resultado final só poderia ser esse, por isso eu também aproveito para agradecer toda a equipe que esteve junto comigo. O final do evento, quando vai sair o finalista, a equipe ainda não divulgou, o Cross São Paulo ainda não divulgou, vai entrar em contato ainda para a gente saber quando que vai ser a final. A gente lembra que esse é uma premiação nacional que a TV Câmara está concorrendo aí mais uma vez. Como você disse, a gente já participou de FEAC e também de outros prêmios, né? Aqui. Sim, e parabéns novamente, a gente consegue aqui na torcida. Agora vamos falar de audiência pública? Bora! Olha, a gente teve ontem aqui na Câmara a realização da 47ª audiência pública que foi realizada pelo vereador Luiz Rossini. Na discussão, a revisão do decreto de 2018, que regulamentou a instalação de sparklets em Campinas. Quem traz as informações é André Aranha. A 47ª audiência pública do ano foi presidida pelo vereador Luiz Rossini. A audiência pública debateu a revisão do decreto número 19.782, de 8 de fevereiro de 2018, que regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de passeios públicos, os chamados parklets. A audiência contou com a presença da população, com representantes do governo e de entidades também. Olha, primeiro eu fiquei surpreso de ver a presença e a participação tanto da população quanto dos representantes do governo e das entidades que aqui estiveram presentes, como o CMDU, a Brasel, o Movimento Resgate Cambuí, mostrando que essa discussão é necessária e importante. O vereador lembra que os parklets são instrumentos de requalificação urbana e reforça que os parklets têm sido usados nos grandes centros do mundo inteiro. Pode deixar de utilizar isso para estimular o convívio, a convivência nesses ambientes urbanos. É um instrumento de requalificação urbana e que, obviamente, estimula a presença das pessoas nesses pontos. A ideia foi discutir, antes de formalizar e finalizar a alteração do decreto. Existe um decreto hoje que regulamenta a instalação e funcionamento do parklets. Foi percebido que há necessidade de alteração, aprimoramento do decreto, e a audiência pública foi para ver como o governo está pensando promover algumas alterações e colher propostas de aprimoramento dessa legislação. Eu achei muito positiva a audiência. E ontem a Comissão de Educação e Esporte também se reuniu aqui na Câmara para analisar projetos que tramitam na casa. Acompanhe. A Comissão de Educação e Esporte se reuniu para deliberar os projetos apresentados ao grupo. No total, foram 4 matérias e todas aprovadas. O vereador Gustavo Peta, presidente do colegiado, conduziu os trabalhos. Os projetos agora vão à sessão ordinária, no momento que forem pautados para aprovação de todos os vereadores. Peta falou sobre outros assuntos que foram discutidos durante a reunião. O retorno às aulas, ainda nesse contexto de pandemia, uma situação ainda que exige muito cuidado. A discussão também das agentes, das monitoras de educação infantil, que querem ter um reconhecimento de serem dentro da carreira do magistério, já que elas exercem uma atividade educacional dentro das unidades de educação infantil. Então foram temas que a gente também debateu novamente, que são agendas da comissão, que são permanentes. Fazem parte da comissão os vereadores Paulo Búfalo, Guida Calisto, Otto Alejandro e Permínio Monteiro. O presidente da comissão comentou a atividade externa já marcada pelo grupo, que vai acontecer esta sexta-feira. A convite, inclusive, do vereador professor Alberto, a Comissão de Educação visitará
uma escola de educação infantil aqui no Cambuí, no Novo Cambuí, com o sentido de conhecer a realidade daquela escola, ver as dificuldades, as potencialidades. É uma atividade sempre muito interessante para que a gente chegue mais próximo do chão da escola, né? Da realidade, onde tudo acontece, onde os problemas reais aparecem, né? Evidente que o debate aqui na Câmara é sempre uma reflexão importante, mas conhecer, se deparar com a realidade concreta é muito importante, tanto para ver os problemas e tentar superá-los, como também para pensar políticas públicas que tenham impacto real na vida de quem educa e de quem é educado a partir das nossas unidades. A íntegra da reunião você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, o vereador Permínio Monteiro solicita à Prefeitura diversas informações a respeito de obras no Centro de Saúde do Parque da Figueira. O pedido está documentado em um requerimento encaminhado ao Executivo. O vereador Permínio Monteiro solicita informações sobre a possibilidade de reforma aqui no Centro de Saúde Parque da Figueira. Se a resposta for positiva, o parlamentar quer saber quando será o início e a conclusão das obras. O parlamentar questiona o executivo se será necessário interditar a farmácia do centro de saúde. Caso isso aconteça, ele pretende saber quantos dias vai durar essa interdição e principalmente onde os moradores da região vão retirar os medicamentos que precisam. Essa reforma vai atingir a farmácia do Parque da Figueira, que é o centro de saúde do Parque da Figueira. Sendo assim, existe uma preocupação por parte dos usuários, que são 30 mil usuários ali naquela região. E quero deixar aqui uma cobrança onde foi feita através desse requerimento, onde eu estou preocupado com a população que busca remédio ali na farmácia. A maioria das pessoas são idosas e precisam ali se locomover com muita dificuldade na questão de remédio de pressão, questão de remédio de diabetes. E estão querendo levar o centro de saúde, a farmácia do centro de saúde ali do Parque da Figueira, lá na Vila IP. Não tem condições. Primeiro que não tem ônibus que saia do Nova Europa, Parque da Figueira e região, para ir até a Vila IP. Segundo, que a maioria das pessoas são idosas, não tem condições de se locomover até lá, que é muito longe. Por conta de toda a logística que envolve a situação, Permínio Monteiro pede à Prefeitura que reveja essa transferência para a Vila IP. E que se mudar, foi sugerido, onde existe já um local, eu fui fiscalizar, e posso falar com muita propriedade em relação a isso, na Regional 8. Se levar para a Regional 8 ainda fica um pouquinho melhor, porém fica difícil, mas assim, é melhor do que ir para o Centro de Saúde da Vila IP. E a Câmara homenageou 2 artistas com o diploma de mérito cultural. Confira. De autoria do vereador Luiz Rossini, a Câmara entregou o diploma Mérito Cultural Guilherme de Almeida a 2 artistas por suas contribuições à cultura de Campinas. Guilherme de Almeida, o poeta campineiro, foi um dos principais organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Eu acho que ninguém aqui era nascido, né? Mas aquele movimento foi um marco para o desenvolvimento da cultura, das artes do Brasil. E quando a Câmara reúne artistas de áreas diferentes, um das artes plásticas, outro da música, e atrai pessoas que são apaixonadas pela arte, nesse encontro, de certa forma nós estamos revivendo aquele momento lá de 1922. A primeira homenageada foi Nádia Regina Gesueli. Natural de Campinas, ela atua nas artes plásticas desde 1980 e já fez várias exposições coletivas e individuais. Eu quero agradecer primeiro aos elaboradores desse prêmio, dessa honraria, que para mim tem muito significado mesmo. São 40 anos dedicados à arte em Campinas, sou de Campinas e isso me traz uma alegria imensa estar aqui hoje recebendo essa honraria. O maestro Wilson Domingos Dias foi o segundo homenageado.
Ele é trombonista e eufonista, faz parte da Orquestra Sinfônica de Campinas e é regente da Banda Carlos Gomes de Campinas e Orquestra Filarmônica Popular de Campinas. Dias também fez parte da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Campinas. Eu resolvi fugir um pouquinho da minha área e buscar uma outra atividade nesse ano de pandemia que nós passamos. E aí eu tentei não ser músico. E descobri hoje que eu dependo da música. Esse tempo que eu vivi fora dela, embora estando dentro dela, eu descobri que eu sou dependente dela. E não tem outra área que não seja ela para eu viver. Campinas pôde conhecer hoje 2 histórias de vida belíssimas, o que demonstra o quanto a arte pode transformar uma vida e transformar a sociedade. Belo exemplo, e lembrando que a Câmara realiza solenidades para homenagear personalidades em diversas ações, em diversos setores aqui da cidade de Campinas. E falando em solenidades, a gente vai falar de um evento aqui da casa. 3 horas da tarde, Viviane, você que assiste a TV Câmara Campinas pode conferir ao vivo a reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, para o desenvolvimento econômico e social do município. Esta comissão de estudos é presidida pela vereadora Guida Calisto. E amanhã a gente tem, a partir das 11 horas da manhã, a 48ª audiência pública, que será realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Nessa audiência será discutido um projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata aí da lei que criou aqui a Guarda Municipal de Campinas. Agora, a matéria cria a gratificação de condições de operacionalidade ostensiva aos profissionais do quadro da GM. Então, amanhã, a partir das 11 horas, você acompanha aqui na TV Câmara. E lembrando que o resumo de tudo que acontece aqui na Casa de Leis, a gente traz aqui no Câmara Notícia. Mina, muito obrigada pela sua participação hoje. Até amanhã. E a gente continua aqui porque o jornal ainda não acabou. Agora é hora de falar sobre saúde. A Secretaria de Saúde aqui de Campinas registrou 11 casos da síndrome mão-pé-boca neste mês de novembro em escolas infantis do município. Por causa disso, o Devisa, que é o Departamento de Vigilância em Saúde, emitiu um alerta sobre a ocorrência de casos e também de surtos da síndrome que tem assustado muitos pais. E diante de toda essa situação, o quadro Saúde Agora vai abordar este assunto, até para a gente entender o que é essa doença, como pega, os detalhes. Eu converso agora com a Valéria de Almeida, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Valéria, antes da gente começar a nossa conversa, muito obrigada por atender a nossa equipe. Muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu queria que você explicasse o que é essa síndrome que está sendo tão falada. Não, só eu gostaria de fazer primeiramente uma correção. A gente identificou, na verdade, 11 surtos, não 11 casos, né? Então, a gente teve 11 surtos até o momento em escolas de educação infantil do município de Campinas, tanto públicas quanto privadas, né? Então, são escolas geralmente com crianças de idade até 5 anos, né? Dessa doença. Essa doença, ela chama-se síndrome da mão-pé-boca, porque ela acomete as crianças dando um quadro de febre importante, né? Às vezes febre alta, de 38 a 39 graus, a criança fica mais quietinha, mais amoadinha, né? E cerca de 2, 3 dias depois podem aparecer
lesões na pele, né, na palma das mãos e na planta dos pés, e lesões na boca, que são como se fossem aftas, né, algumas aftas grandes e às vezes até bastante dolorosas, né, que acabam tendo uma certa dificuldade da criança engolir, e a criança fica muito irritada por causa disso, porque geralmente são em crianças pequenas, né, menores de 5 anos e até menores de 2, 3 anos, né. Então, ela tem esse nome por causa da manifestação clínica dela, né, que aparece lesões na boca, na mão e no pé. Tá? E como que acontece a transmissão? Essa doença, ela é causada por vírus da família enterovírus, tá? E dentre esses vírus, o vírus mais importante entre os enterovírus que causam essa doença são os vírus Coxsackie, né, que eles acabam causando essa doença. Eles são vírus altamente transmissíveis, eles se transmitem muito facilmente. A capacidade de transmissão deles é até maior do que a capacidade de transmissão da infecção pelo coronavírus, que a gente está tão acostumado já, né? Então, eles são vírus muito transmissíveis. E a transmissão do vírus, ela se dá, é um vírus que ele tem a eliminação dele oral-fecal. Então, tanto secreções da boca, do nariz, da garganta, como as fezes, são capazes de transmitir esse vírus. E o vírus, ele permanece na superfície, né? Então, principalmente de objetos. Então, é muito comum, né? Crianças nessa faixa etária, elas levam muito a mão à boca, né? Então, às vezes, elas podem levar um brinquedo à boca e outro amiguinho levou o brinquedo à boca e acaba causando a infecção nessas crianças. E como que é a evolução dessa doença? Ela é considerada uma doença grave? Não, ela não é considerada uma doença grave, ela é uma doença que a gente tem visto em 2019, a gente teve bastante surtos dessa doença espalhados em vários municípios do Brasil, né? Só que com o advento da pandemia, como as pessoas começaram a ficar isoladas, tudo, e teve diminuição das aulas, né? A gente acabou vendo menos casos, né? Ela é uma doença autolimitada, que a gente fala, dura um curto período de tempo, né? Geralmente são esses sintomas que podem acometer a criança e raramente tem complicações mais graves. É lembrar que, como faz muitas lesões na pele, né, às vezes pode acabar complicando com uma infecção no local da pele, né? Então é importante sempre fazer uma boa limpeza, sempre. A limpeza é simples, toma banho, né? Quando for tomar banho, lava com água e sabão eu digo sabonete, né? Mas porque isso pode acabar infeccionando. E outras complicações, mas que são extremamente raras, né, mas que podem às vezes ocorrer, que o vírus pode causar um quadro de meningite ou uma encefalite, mas isso é extremamente raro acontecer e a gente nunca teve nenhum caso descrito aqui no município. E Valéria, é mais comum esse vírus surgir, aparecer nessa época do ano, novembro, assim, tem alguma explicação? É o tempo mais seco? No geral, os vírus, eles têm um comportamento sazonal de circulação deles, né? A gente tem a época dos anos que o vírus circula mais. No entanto, esse ano, como as crianças ficaram fora da sala de aula, né? Então, o período que a gente sabe que circula mais, que é inverno, primavera, é o período de maior circulação do vírus. Nesse período, a gente não estava expondo as crianças, né? E agora as crianças estão sendo todas expostas porque voltaram às aulas. Então, acaba tendo um número de crianças que não pegaram a doença ao longo do ano, estão todas agora entrando em contato, né? Porque uma vez que pega a doença, a pessoa fica protegida, não pega novamente. E agora elas estão todas entrando em contato e acabam adquirindo a infecção, uma grande parte das crianças tudo junto, né? Então a gente está investigando esses surtos, na verdade não requer muita investigação, mas requer a gente ter a notificação dos surtos para saber como está acontecendo, como que está tendo, porque daí a gente precisa reforçar as recomendações sanitárias na escola e ver se tem alguma coisa que precisa ser melhorada nas escolas. Mas ela é uma doença que dura poucos dias, não dura mais do que uma semana, mas que chama atenção porque ela ocorre geralmente em surtos em escolas mesmo. Eu até ia te perguntar, qual está sendo a orientação nas escolas?
Então, o que é importante? A gente lançou, na verdade, esse alerta para que toda a sociedade soubesse que estão acontecendo esses casos e que as comunidades escolares de todas as escolas e todos os pais ficassem cientes disso, né? Porque o que é importante? A escola, a partir do momento que ela identifica que uma criança tem diagnóstico da síndrome de mão-pé-boca, ela tem que afastar essa criança tem que ficar afastada, não pode frequentar mais a escola e tem que ser feito um reforço, né, nas medidas de limpeza dessa escola, né, tem que fazer uma limpeza reforçada nessa escola e tem que orientar os pais para ver se alguma outra criança apresenta sintomas, né. É importante que as escolas comuniquem as vigilâncias regionais as vigilâncias em saúde regionais, de onde elas estão localizadas, para que a vigilância possa fazer uma avaliação e verificar se precisa de alguma orientação complementar em relação aos cuidados dos protocolos sanitários. Né? E os pais saberem que as crianças com essa doença, elas não devem ser levadas na escola e nem devem entrar em contato com bebês, crianças pequenas, né? Porque essas crianças têm que aguardar passar todos os sintomas para que elas não transmitem para bebês menores. Uma outra dúvida, Valéria, a gente falou aí que acomete mais ou menos crianças até 5 anos, mas maiores podem também ser infectadas? Ou até o pai, a mãe dessa criança que está ali cuidando da criancinha, pode também pegar? Geralmente, os adultos já entraram em contato com o vírus e criaram uma proteção imunológica, uma imunidade contra esse vírus. Então, é muito raro a gente ver adultos se infectarem com a síndrome do mão-pé-boca, porque eles, eventualmente, pegaram esse vírus ou o vírus da família, mesmo que não manifeste clinicamente com esses sintomas, eles produziram anticorpo contra esses vírus e acabam não desenvolvendo mais a infecção. As crianças pequenas não, diferentemente, elas ainda não entraram em contato com o vírus e elas acabam adquirindo infecção. Então, é muito raro a gente ver, porque os enterovírus, eles têm uma grande circulação na faixa etária infantil, né? Eles causam desde quadros que são muito mais parecidos com quadros virais de gripe, resfriado, né, com uma febre que não aparece a causa, acabam sendo associados a esses enterovírus, mas aí a criança já produz anticorpo. E aí ela acaba não pegando a doença novamente. E tem vacina para essa síndrome, para esse vírus? Infelizmente, a gente não tem vacina ainda. Quem sabe, né, agora que a gente tem tantas tecnologias novas para a produção de vacina contra vírus, né, como que a gente viu com o desenvolvimento das vacinas contra coronavírus, talvez mais futuramente sejam desenvolvidas com a mesma tecnologia vacinas contra outros vírus. Então, de uma forma geral, Valéria, qual que é a dica, a orientação que você dá para o pai, para a mãe e até para a professora, né? Viu alguma coisa diferente, já tem que ficar em alerta nesse momento? Eu acho que o mais importante são essas lesões na mão, na palma da mão, na planta dos pés, né? Elas fazem um tipo de uma bolinha, né? Fica vermelho ao redor. Na boca é muito incômodo para a criança, né? A criança fica às vezes salivando muito, babando tudo, babando na boca, né? E a gente fala que é uma estomatite, né? Que é a infecção na boca. E essas crianças é importante que elas sejam afastadas da escola para não transmitir para outros. Então, isso é importante para os pais saberem que não devem levar as crianças na escola e nem aproximar essas crianças, né, de crianças muito pequenininhas, bebês, né, porque o bebê é mais complicado ficando doente. E as escolas também ficarem atentas para a criança com esses sintomas e assim que tiverem casos, a gente chama de surto quando tem pelo menos 2 casos na mesma escola, né? Então significa que está tendo transmissão dentro da escola. Então as escolas ficarem atentas a isso porque elas precisam comunicar a vigilância em saúde para que sejam reorientadas e avaliadas quanto os riscos que possam estar ocorrendo e causando isso. Como você disse logo no começo da nossa entrevista, foram registrados aí 11 surtos, né? Quando a gente fala em surto, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente assusta.
não é para ficar assustado. A criança pode sim frequentar a escola normalmente, até porque todos os cuidados já foram recomendados, né? Sim, exatamente. Tá? O que é importante é afastar a criança que ela não conviva com os outros, né? E que faça a limpeza de superfícies, tá? A gente fala surto, mas é importante o público saber que a gente chama de surto, por exemplo, 2 casos só de criança numa escola, a gente já chama de surto, tá? Não significa que está a escola inteira cometida, nada disso. Valéria, eu queria agradecer a sua participação aqui no Câmara Notícia. Tenho certeza que foi muito rica a sua participação. Muita gente estava em dúvida, agora posso que está mais tranquilo. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade e o Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura está à disposição sempre para esclarecer as dúvidas. Valéria, mais uma vez, muito obrigada. E a gente encerra o nosso Câmara Notícia aqui. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Amanhã tem mais. Eu volto com as notícias de Campinas e região e, claro, aqui do Legislativo de Campinas. Uma boa tarde para você